Entrando aí ao vivo. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite. Deixa eu afastar a câmera aqui. Eu estou eu tô num local onde eu não tenho o costume de fazer os meus encontros, mas desde já, muito obrigado pelo convite. Agradecer também a Michele Lopes, que nos Isso, já pôs em ia falar, contato nossa amiga, né? já há algum tempo, né? A Michele, ela tentou nos conectar para falar sobre um outro assunto, mas reativamos o contato para poder falar de outro tema importante. Então, muito obrigado a vocês duas pelo convite, tá? Depois eu te conto por que é Pílulas do ECA. Ah, tá, que bom. Então, assim, como você falou, agradecer a Deus, primeiramente, por mais um momento, agradecer a Michelle, que tem algum tempo, né, que ela tenta fazer essa live aqui no Bate-Papo com a Cleo, e você tem acompanhado o seu trabalho, achei, assim, de suma importância, e você hoje é o nosso convidado mais que especial para falarmos desse tema que, infelizmente, só vem aumentando os casos de abuso e exploração sexual. Então, passo para você falar um pouco, tem muito mais know-how do que eu, em relação a esse assunto. Você pode se apresentar e começar o nosso assunto. Então, gente, eu tenho 18 anos na área da infância e juventude e eu comecei a trabalhar com a criança e com adolescente sendo professor de judô. Fiz um projeto social que depois a prefeitura ela abriu a oportunidade para que eu também aumentasse, tivesse mais equipamentos, tatames, etc., para a criançada de 4 a 16 anos. E há um tempo, eu e meu irmão, né, que também trabalhava junto comigo nessa área, nós chegamos a ter quase 400 alunos na cidade. E isso possibilitou com que eu visse de perto a violência, porque nosso projeto era voltado para criança e adolescente na periferia, para que eles pudessem ter a oportunidade de ter um esporte, né? Mas, como chegavam para mim os alunos machucados, agredidos, com dente quebrado, com marca de fio, e aquilo me incomodava muito. Isso que me levou a olhar para o conselho tutelar, porque logo em seguida, quando essas coisas começaram a me machucar internamente, eu vi um edital para ser conselheiro tutelar. Eu E aí vi. acho que Deus coloca a gente no caminho certo, né? E aí eu fui ser conselheiro, fiquei 2 mandatos, depois aí nós resolvemos tangenciar para um outro lado, mas nós nunca saímos da área da infância, né? E depois que isso aconteceu, eu tive a possibilidade de começar a fazer palestras, já lá em 2009, mais ou menos, começamos a fazer palestra. Trabalhar com o tema da infância, trabalhar com o tema da violência, que é aquilo que é a matéria-prima do próprio conselheiro tutelar. Então a gente passou a ensinar o conselheiro a trabalhar de uma forma, a garantir direitos de uma forma melhor e também, com a nossa formação, trabalhar o sistema de garantia de direito, que é mais amplo que o conselho tutelar. A gente trabalha com CRAS, com CRES, com assistência como um todo, saúde, educação, para transformar os municípios não em uma rede, mas em um sistema. Tem uma pequena diferença técnica, mas a gente imagina uma rede com pequenos nós interligando. E a imagem que eu gosto é de um sistema, como se fosse um corpo humano, cada um fazendo o seu papel com um objetivo, né? É muito parecido com o corpo humano. Então, por isso, a gente criou a empresa para poder fazer esse trabalho. E depois eu te conto, acho que vai surgir a oportunidade de te contar por que Pílulas do ECA. Que é uma palestra muito interessante, é um tema assim, de suma importância. Nós sabemos que estamos aí saindo um pouquinho desse período de pandemia, mas as estatísticas apontam que o número de crianças e adolescentes que sofreram abuso ou exploração sexual aumentou muito, não é isso, Giovanni? Nesse período de pandemia, onde as pessoas ficaram em casa, principalmente num período mais crítico, onde as pessoas não tiveram oportunidade de denunciar. E também, há algum tempo que eu trabalhei um pouquinho com essa temática, nós sabemos que o problema maior do abuso e exploração sexual é o intrafamiliar, não é isso? Nós temos 2 tipos. Nós temos o abuso extrafamiliar e tem o abuso intrafamiliar, não é isso?
Quando o abusador é de fora, que é o extra, não tem problema nenhum denunciar. Mas quando o abusador é da família, nós temos o maior problema, não é isso? Tem crianças que são abusadas durante anos. Então, porque na verdade, a grande maioria dos casos de violência sexual contra criança e adolescente acontece dentro de casa. É raro os casos de pessoas desconhecidas. A gente imagina a violência sexual como uma situação drástica, onde a pessoa arrasta a criança e adolescente, onde a pessoa ela pega pelos cabelos, joga no chão, maltrata, tira a roupa, rasga a roupa e executa o ato. Isso que a gente tem na mente, porque é uma imagem muito forte. Mas, na verdade, não. A violência sexual cometida contra criança e adolescente é uma violência que requer tempo. O agente violador ganha a confiança da criança. Ele age de modo a seduzir a criança e fazê-la entender que aquilo que ele está fazendo é bom e que é gostoso. Então, é uma situação de depravação da mente muito grande, onde o agente violador, ele simplesmente ganha essa confiança para poder executar os seus atos, porque a criança não entende aquilo como algo ruim. Principalmente porque, como se trata de pessoas já próximas, é mais difícil ela entender aquele ato como negativo, como um ato de violência. Justamente por isso, Cléo, é que quando há essas manifestações, essas campanhas, né, nós temos instituído no 18 de maio, por lei, uma data de enfrentamento. O que acontece? Durante as campanhas, muitas violações aparecem. Pode perceber. Logo depois, uns 2 meses, até uns 2 meses, o índice de denúncia nessa faixa do ano, ele é muito maior do que em outras faixas do ano. Agora eu pergunto para ti, em público assim de menor idade, de público de criança do 1º ao 5º ano, como nós poderíamos trabalhar essa temática de uma forma, sei lá, lúdica, não sei se é essa palavra que eu poderia dizer, que é um assunto assim tão complicado que às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou falar para uma criança o que é abuso, o que é exploração sexual com ela? Se eu for falar isso, eu vou falar sobre sexo, é isso? Então, a sexualidade, o ser humano tem uma dificuldade, acho que mais o adulto tem uma dificuldade muito grande de falar sobre esse tema. A gente tem os nossos medos, os nossos tabus, nossas dificuldades, mas acho que a melhor forma de conversar com uma criança, com um adolescente, é dizendo a verdade, mas de uma maneira que ela possa entender de acordo com as faixas etárias. Porque as fases de desenvolvimento, as crianças ainda não têm uma compreensão, essa compreensão é de certa maneira limitada, mas ela vai compreender, por exemplo, dependendo da idade, que a sementinha do papai juntou com a sementinha da mamãe, que formou a criança. Então, a gente tem que entender também que a questão da sexualidade não é só sexo. Existe a questão de você ensinar a se proteger, existe a questão de você ensinar uma higiene pessoal para as crianças e para os adolescentes, dentro da questão da própria sexualidade. Então, tem outras coisas que podem ser trabalhadas para que eles possam ir se descobrindo e encaminhar de uma maneira correta esse desenvolvimento também da sexualidade, porque é a coisa mais natural do mundo. Nós somos fruto de atos sexuais, né? Então a gente teria que ter maior facilidade de lidar com essa temática, e eu acho que a verdade e a forma de você se colocar para a criança, você vai ensinando ela com o passar do tempo. Então, quando ela é muito pequenininha, ela vai entender uma determinada... pouca coisa basta. Não precisa ficar dando grandes explicações, dar uma palestra para a criança que, porque o pênis, vagina, não sei o que, e tal, isso e aquilo. Não precisa dar uma palestra para a criança. Seja simples e seja verdadeiro. Eu acho que assim a gente ganha confiança e eles vão entendendo também com o passar do tempo, porque nós nascemos preparados. Todas as nossas terminações nervosas estão prontas
Então a criança, quando se descobre, e foi muito engraçado, porque eu tenho um menino de 5 anos, né? E aí a hora que ele descobriu que ele tinha pipiu, gente, ele não largava do pipiu. E agora ele está indo para a escola, a gente está ensinando que como que faz, né? Porque como ele tem a deficiência dele, que a tia que vai trocar é essa tia, que a tia pode trocar ele. Então tem essas situações que a gente tem que tratar com naturalidade, não com receio, com medos ou impor alguma coisa com relação a isso. Eu acho que tem que ser muito tranquilo. Uma coisa tranquila, né? Trabalhar as partes do corpo, né? Com muita naturalidade. Eu acho que nós somos muito voltados, somente a minha geração, falar em sexualidade, falar em sexo, para os nossos pais tinha toda uma questão, não falávamos, não é verdade? E aí a gente acabou, né, crescendo e tendo talvez essa dificuldade de falar com nossos filhos. Por exemplo, você falou porque quando a gente não fala, a criança aprende com o exemplo do outro. Quando nós não conversamos sobre isso com os nossos filhos, eles ouvem pelas palavras dos outros, com um amiguinho que às vezes está aprendendo de maneira deturpada. E aí isso vai influenciar na forma como ele vai enxergar. Por isso que é muito importante os pais estarem próximos dos filhos, conhecerem, né, o que o filho está pensando, entender essas fases do desenvolvimento. É claro que não de forma científica aprofundada, mas procurar saber, perguntar para o médico que acompanha seu filho. Então tudo isso faz parte da construção da educação. É o que a gente começa a trabalhar, o berço. A legislação em 2017 teve uma mudança muito grande, sabe, Cléo? Especialmente no que diz respeito a como ouvir crianças e adolescentes. A maneira correta de ouvir crianças e adolescentes que sofrem qualquer tipo de violência, não só violência sexual, tá? Foi dividido em 3 formas de escuta, vamos colocar assim, entre aspas, para vocês entenderem. Nós temos uma coisa que se chama revelação espontânea, quando a criança chega, confia no professor, confia no diretor e chega e conta, olha, aconteceu isso comigo. Geralmente os professores se assustam, chamam o outro professor, chamam o diretor, bota todo mundo na sala e aí faz a criança repetir. Hoje isso é crime. Olha para você ver. Hoje isso é crime. Porque é uma revitimização. Então a gente tem que ter muito cuidado de como saber fazer isso. Então eu ensino para professores, diretores, tem um projeto especial só para educação. Como abordar uma criança sem revitimizar, é isso, né? Sem revitimizar, isso. E como dar direcionamento, né? A hora de chamar o conselho tutelar, porque não é para qualquer momento que se chama o conselho tutelar, né? Então, tem os parâmetros. Aí, além da revelação espontânea, que é uma coisa que a criança projeta no adulto, ela leva ao adulto, a gente tem 2 técnicas, podemos chamar de técnicas, denominadas, uma é o depoimento especial, outra é a escuta especializada. Cada uma tem um objetivo. No depoimento especial, nós temos o objetivo de responsabilizar o agente violador, ou seja, é dentro de um processo e quem executa é a equipe do juiz ou a equipe da delegacia. Na escuta especializada é diferente, o objetivo da escuta é o quê? Entender o fenômeno e escolher as medidas de proteção para a criança, e quem executa é o órgão da rede de proteção. Aí, geralmente, comumente está sendo feito pelo CREAS. Porém, no nosso modo de pensar, tem que ser criado um núcleo de escuta para poder direcionar melhor essa situação. Por quê? Porque pode haver quebra de vínculo do profissional que atua no CREAS com o profissional da escuta. Tá? E por que eu digo isso? Porque, às vezes, a criança que já está no CREAS, aí ela chega com uma outra violação. Então, os papéis são diferentes. Tá? Então, é muito importante que se organize nos municípios, e a lei determina que aconteça isso, essa forma correta de se ouvir a criança, seja por depoimento especial, seja por escuta especializada. Mas teve uma época que, quando
falar, vamos dizer, de uma criança abusada, ela passava por alguma situação que às vezes ela não consegue falar, como você falou, que às vezes a pessoa diz assim, fala o que aconteceu, como aconteceu, a criança está sofrendo tudo aquilo de novo, não é verdade? E era interessante, quando as crianças não conseguiam falar, que elas desenhassem, dar essa situação hoje, ou que a criança vai falar o que acontece por meio de desenho. Esses desenhos realmente são levados em conta, ajudam ou dificultam em alguma situação. Essa análise de desenho acontece justamente por essa técnica aplicada, né, pelos profissionais competentes para realizar isso. Muitas vezes pode aparecer em desenho, e outras vezes aparece simplesmente na forma como há uma leitura corporal da criança. O técnico que faz essa escuta, ele tem tanta capacidade que na leitura corporal ele pode identificar se há ou não uma violência. Então, é importante que se faça da maneira correta, dentro dos padrões. Hoje nós temos no Brasil, era muito utilizado o protocolo NICHD, hoje já temos um protocolo brasileiro de escuta especializada, e ele utiliza ferramentas para que a criança ou o fenômeno sejam bem compreendidos para que se possa buscar a intervenção mais assertiva para que a criança não passe mais por essa violação. Giovanni, então, como você falou, tem pessoas que realmente são preparadas para identificar por meio do comportamento, por meio de desenho, entre outros. Agora nós, pessoas assim, que não temos assim toda essa formação, mas aí depois assim, da rede, né, de Pílula do ECA, com certeza, né, só não vai se informar quem não quiser, não é verdade? Quais assim, os sintomas assim, mais básicos de uma criança ou de um adolescente que sofra abuso sexual, que a gente possa identificar? Eu gostaria que você assim, falasse o que é abuso, o que é exploração sexual, não é isso que muita gente às vezes confunde. Eu acredito que tem uma diferença entre os dois, não é isso? Nós temos, pela legislação, alguns conceitos dentro da lei da escuta especializada. A gente tem a violência sexual dividida no abuso sexual, na exploração sexual e no tráfico de pessoas. Eu particularmente não gosto da palavra abuso sexual, ok? Por quê? Porque a palavra abuso parece que você pode chegar até no limite. Vamos imaginar o corpo humano. Eu não abuso se eu chegar até no joelho, mas se eu passar do joelho eu já estou abusando, entende? Parece que tem um limitezinho ali que é possível bulinar, é possível mexer. Então, o abuso pressupõe uma situação dessa forma. Então, eu gosto de chamar de violência sexual propriamente dita, tá? Mas a legislação chama de abuso, a gente pode chamar de abuso, não tem problema. É só uma questão particular técnica minha, né? Que eu gosto de comentar para fazer as pessoas refletirem sobre a nomenclatura, porque eu acho que a nomenclatura é muito importante. E o que é essa violência sexual propriamente dita ou abuso sexual? Quando a pessoa ganha confiança e executa o ato de violência para a satisfação do adulto. Sempre a satisfação vai ser do adulto. Não existe satisfação de lascívia de criança e adolescente, porque elas estão sendo usadas para a satisfação do adulto, para o prazer do adulto. Já depois a gente tem o abuso, a exploração sexual. É quando a criança ou adolescente é utilizada de alguma forma, ela é comercializada. O sexo com a criança é comercializado em troca de qualquer coisa. Pode ser de alimento, pode ser de... A gente já viu aí, né, nessa vida nossa de infância, mães vendendo crianças por R$5. E olha que as coisas não estavam tão graves como estão agora no país, não, tá? Então, assim, essa é a exploração sexual. Quando a criança ou adolescente, ela entre aspas, se prostitui, quando um adolescente, por exemplo, de 15 anos, ela está indo para uma casa, ela está sendo explorada sexualmente, por exemplo. Entendeu? E o tráfico de pessoas é quando há uma organização maior para que haja esse comércio. Então, a diferença básica aí entre um e outro
é quando é mais próximo dessa criança ou desse adolescente essa exploração. Mas não é somente para o exterior. Se eu pegar uma criança daqui de Minas e levar para aí, eu posso estar cometendo tráfico de pessoas também, tá? É bom desmistificar essa questão do espaço, né? Uma coisa que eu acho importante, viu, Cléo, é falar da questão da idade. Por quê? Porque a idade, nessa questão da violência sexual, conta. Nós temos uma idade limite de até 14 anos, onde nem criança nem adolescente até 14 pode manter relação sexual de maneira nenhuma. Nem quando namora com uns 13, 12 anos. Aliás, não deveria estar namorando, né? Enfim. Até os 14 anos é estupro de vulnerável. E não existe aquela situação, mas eu deixei. Mas eu quis. Há uma presunção de violência nessa situação do estupro de vulnerável, onde o consentimento fica abaixo dessa presunção. Então não há consentimento no estupro de vulnerável, tá? Depois, dos 14 para frente, já é possível namorar e ter a relação. Só que até os 16, você não pode morar junto. Porque para poder morar junto, a lei só permite com o casamento, e o casamento só a partir dos 16 anos. Eu acho interessante fazer essa colocação. A gente tinha que pensar melhor essas questões desses limites de idade, porque a gente olha para trás na nossa juventude, a gente sabe como que as coisas aconteceram com a gente. Mas eu também não posso deixar que a proteção fique mais frouxa. Eu acho que hoje, por enquanto, esse limite está bom, porque senão, se a gente não criminalizar, se a gente não punir, vai correr muito frouxo. E a fase de desenvolvimento, as fases de desenvolvimento são muito importantes. A gente não pode queimar etapa. A gente não pode botar uma menina de 12 anos para casar. A gente não pode ter menina de 11 anos grávida. A gente não pode ter menina de 10 anos grávida. Então, se a gente não coibir, se a gente não segurar, o próprio corpo da criança e adolescente não resiste. Os abortos vão acontecer. A gente quer isso? A gente não quer isso. Então, eu prefiro que se criminalize sim, acho que é importante, porque senão descamba e aí já era. Pois é, como você falou, se não tiver esse limite enquanto família, né? Enquanto Estado, as coisas hoje já não estão fáceis, na verdade, sabemos assim do número de casos de abuso e exploração sexual só cresce dia a dia. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente. Nós já somos pessoas adultas, acredito que com mais de 40 anos, tivemos uma infância completamente do que tem-se hoje, na verdade. Na nossa época não tinha internet, hoje com a internet tudo é muito acessível. Antes para falar, para ver essa questão de revistas pornô. Tínhamos revista pornô, hoje quase não tem mais. Tem internet aí que é um mundo, não é verdade? Então, assim, há uma diferença daquela. As crianças hoje, eu poderia dizer, elas estão mais erotizadas que antes. As músicas, alguma coisa influencia muito nesse contexto de abuso e exploração. Eu acho que o acesso está maior. Mas eu não reconheço na questão cultural musical, eu não vejo muita diferença não. Até porque se você for olhar algumas músicas de shot, algumas músicas de forró, os duplos sentidos são tão ruins quanto as músicas do funk, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um limite com relação a isso. Eu acho que, por exemplo, uma escola não pode reproduzir isso dentro da escola, mas dentro de casa a criança vai ouvir aquilo que ela entender e os pais permitirem, porque é uma questão cultural da família. Mas eu acho que uma instituição educacional ou um local onde a criança está, ela não precisa promover esse tipo de música. Mas também não vai proibir a criança de chegar ouvindo ou sair da escola ouvindo. Temos que também ter o respeito. É igual a questão da religiosidade, né? A orientação sexual. Então, é de cada um, a gente tem que respeitar, mas aí a gente tem que saber os limites uns dos outros. Lembrando aqui da sua pergunta,
que eu posso dizer para você antes de falar dos sintomas? Eu estudei a violência com duas grandes mestras, né, pós-doutoras em violências pela USP, Maria Amélia Azevedo, quem aí é da área da psicologia vai reconhecer, a Maria Amélia Azevedo e a Viviane Guerra são baluartes dessa área no país, e elas são precursoras aí da lei da palmada, vamos falar assim, que virou lei Menino Bernardo, e aí mudou o Estatuto da Criança e Adolescente. Quando eu estudei com elas em 2006, eu aprendi o seguinte: para se ter certeza absoluta de que há qualquer tipo de violência, eu tenho que observar 3 áreas, ou 3 campos. Eu tenho que observar o comportamento da criança e do adolescente, eu tenho que observar o comportamento da família e eu tenho que observar os sinais do corpo. Se eu tiver características nesses 3 campos, eu posso dar certeza de que há uma violência, seja ela física, psicológica, sexual ou negligência, né, a omissão em qualquer sentido. Então, nós temos que conversar sobre esses 3 campos para dar exemplos de sintomas, né? Mas a maioria deles vai estar ligado ao comportamento. Por isso que a escola é importante, sabe, Cleo? Porque os professores passam tanto tempo com os alunos que eles conseguem enxergar muito bem essa situação. E depois eu vou contar um caso para vocês. No comportamento dos pais, tá? O comportamento dos pais. Ou da família, não só de pai ou responsável, mas a família extensa, aqueles que vivem ali naquele ambiente. É isso? Exatamente. Geralmente, nós temos na violência sexual, estamos falando de violência sexual, não vou entrar nas outras violências, tá? Na violência sexual, nós temos aí um comportamento dos pais de muito ciúme, de prender muito a criança e adolescente, de não deixar sair sozinho, de não deixar ficar com os amiguinhos sozinho, tá sempre presente. Muitas vezes, esses pais foram violentados na própria infância, ou esses familiares tiveram alguém violentado na própria infância. Então, isso você vai observar no âmbito familiar. São algumas coisas que nós podemos observar no âmbito familiar. Nos sinais do corpo, gente, uma coisa que precisa ficar muito clara é que a violência sexual, ela o órgão, o corpo, os órgãos, o corpo humano, ele é elástico, ele se adapta, ele volta ao normal muito rápido. Então eu tenho um dado de uma pesquisa de 2006 que mostra que 95% dos exames de corpo de delito não tem resultado satisfatório. Somente 5% é que se consegue avaliar e detectar se há ou não uma violação de direito, ou uma violência sexual, melhor dizendo. Nossa, que interessante, não sabia desse dado. Por isso que há uma importância que as pessoas não dão essa importância, que nós temos que reforçar. A palavra da vítima, ela deve ser analisada com muita cautela, porque ela que talvez seja a única prova que se tenha. Então nós temos que supervalorizar a palavra da vítima. E a gente costuma fazer o contrário. A gente costuma fazer, sabe o que com a vítima? Não é possível. Será que é verdade? A gente começa a duvidar e fazer a vítima duvidar dela própria. Dela própria, não é verdade? Então, colocar a própria sanidade mental em jogo. Será que realmente eu estou passando por isso? Coloca a palavra na boca da criança. Então, isso é muito importante a gente avaliar. Mas alguns sinais se sobressaem no corpo, se sobressaem ao exame, tá? Por exemplo, a criança que não consegue ficar sentada, ela quer ficar mais em pé, ou então ela senta de lado. E crianças ou adolescentes com corrimentos que não são próprios, né, da normalidade do corpo humano.
E aí você vai verificar, vai ter alguma situação ali de alguma doença sexualmente transmissível. Então esses são sinais que você vai observar no corpo da criança. Se está com dificuldade de fazer xixi, porque a infecção urinária é muito comum. Aí a gente sai do corpo e vai para o comportamento da criança. O comportamento da criança é o que a gente consegue mais enxergar, sabe, Cleo? Por que eu te falo isso? Porque a criança tem um padrão de comportamento. É claro que ela vai oscilar, mas essas oscilações, quando ela está sofrendo algum tipo de violência, ela é muito maior. E o que acontece com a criança, né, em seu comportamento com relação à violência sexual? Quais são as características mais marcantes? Eu posso dizer algumas para vocês. É a infantilização. Ela volta a chupar dedo, ela dorme. Se as crianças dormem, por exemplo, na creche e o professor observa, ela volta, ou se ela dorme, né, às vezes na sala de aula, ela busca uma posição fetal, Na sala de ela aula, tem enurese. Não, porque tem escola que bota a criança, né, para dormir até determinada faixa etária. Quando, por exemplo, até os 4 anos, 3 anos, se não me engano, mas aí a criança dorme normalzinha, né? Ela volta para dormir daquela maneira bem fechadinha, sabe? Como se estivesse enclausurada no útero. A mudança drástica de humor. E a criança também, uma característica muito marcante é que a criança não consegue ficar sozinha ou com um adulto do sexo que é o agente violador. Então, se eu tenho um agente violador homem, ele não gosta de ficar com um homem adulto perto. Se o agente violador for mulher, ele rejeita o adulto do sexo feminino. Então tem muitas características nessa situação da violência sexual que a gente tem que observar. Agora, isoladamente, o comportamento da criança, ou isoladamente, o comportamento familiar, ou isoladamente, os sinais no corpo, não vão dizer para a gente se de fato há uma violência sexual. Eu tenho que ter esses 3 elementos, essas 3 modalidades para poder bater o martelo. Giovanni, agora me fala mais um pouquinho sobre essa rede de pílula do ECA, como é que funciona. Você falou que está há 18 anos trabalhando com essa temática. Eu vi um pouquinho aí a sua formação bem extensa. Fiquei assim, muito agradecida a Deus a oportunidade de estarmos aqui conversando com uma pessoa assim, tem know-how, né, para falar sobre esse assunto. Aí, o que realmente significa? Eu sempre te acompanho lá, com algumas informações, mas redes de pílulas do ECAS, não é isso? Quando a gente fala em pílula, é um remédio, né? Então, remédio, assim, é remédio. O que significa esse remédio para nós? Por exemplo, vai que eu queira amanhã me candidatar, conselheiro tutelar, vai que eu queira amanhã fazer parte do conselho dos direitos da criança e do adolescente, como você falou, e precisamos sim desse controle enquanto família, precisamos sim desse controle enquanto Estado, para que as crianças não pulem as etapas, que mesmo assim ainda temos casos gritantes, aqui e acolá a gente vê nos telejornais situações de pedofilia, na verdade, de material apreendido, então são coisas que chocam muito a gente, principalmente nós, né, que temos filhos ainda pequenos, na verdade. Então, assim, fale um pouquinho desse trabalho assim tão interessante que você faz em relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Capacitando então, deixa eu te contar 2 historinhas em uma. Quando eu entrei para o Conselho Tutelar, eu achava... Você já foi geralmente tutelar? Isso acontece com todo... Oi? Você já foi conselheiro tutelar? Eu fui. Nossa, que Eu já fui. interessante. Então tem aqui... Eu já fui 3 mandatos. Como a grande maioria dos conselheiros tutelares, a gente cai de paraquedas no conselho. A gente acha que vai fazer uma coisa que, no final das contas, a gente faz outra. Porque a sociedade tem a imagem do conselho de que ele é a polícia da criança. Ou que ele é um órgão executor de serviço. Ou que ele é o órgão que vai ajudar a escola a dar pito. Ou é o órgão que vai para a praça para tirar os meninos da rua. Né? Passou das 10 horas da noite, o conselho vai... Eu já vi mãe dizer, eu vou te deixar lá no conselho tutelar se você não mudar. Eu também fui pro conselho com essa imagem na cabeça. Eu achava que eu ia proteger todas as crianças, porque eu queria proteger os meus alunos.
Então eu achava que eu ia ser uma espécie de super-herói mesmo. Quando eu entro para o conselho, que eu vou ter que estudar para entender o estatuto de uma maneira mais profunda, eu falo, poxa vida, nada disso, cara. Você viajou, você tem uma regra, você tem que fazer, você tem essas atribuições, você tem essas medidas para você aplicar, e essas medidas é que vão garantir o direito lá na frente. Eu falei, poxa vida. E aí eu vou levar, eu estou indo lá para a promotoria levar um ofício, levar uma notícia de fato, e as crianças, era o dia da árvore, não ficou muito marcado para mim, porque era no dia da árvore. E as crianças estavam dando mudas, botaram uma faixa e estavam dando mudas. Eu e o besta aqui falou, opa, vou ganhar uma muda. E fui brincar com as crianças que estavam lá distribuindo isso, né? E aí, Cléo, uma hora que eu encosto o carro, que é a hora minha vez de pegar a muda, doidinho para pegar a mudinha, uma criança vai me entregar a muda, a outra puxa ela pela gola, assim, ó, e grita com ela assim, não dá pra ele, não! Você não tá vendo que ele é do conselho tutelar? Olha a visão que tinha, hein? Olha pra você ver. Aí eu falei, gente, tá alguma coisa errada, porque as crianças têm que entender que nós estamos para protegê-los. Ajudar a protegê-los, né? Promover essa proteção, porque na verdade o Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direitos, ele não é um órgão de proteção. A gente também tem isso na cabeça. E aí eu comecei a estudar e aprofundar, e aí eu fui para o Orkut na época, buscar informação, mas com a minha formação, eu comecei a ajudar os colegas, porque eu tinha mais conhecimento por conta do curso de Direito. E aí eu comecei a ajudar, e nessa de começar a ajudar, eu tive que estudar para continuar ajudando. Então, desde o Orkut, eu faço uma espécie de mentoria, né? Naquela época eram as comunidades, e hoje eu tenho 7 grupos, onde eu dou informação de graça para quem quer que seja, conselheiro de direito, professor, quem está nos nossos grupos de WhatsApp, eu passo informação tranquilamente. Para mim, eu sempre fiz isso, né, como uma forma assim de divulgar o Estatuto da Criança e Adolescente, de que as pessoas, né, conheçam e se aprofundem mais. Mas aí surgiu a oportunidade de palestrar, porque o conhecimento cresce, quando você dá aula, você passa a entender mais. E eu fui estudar um professor chamado Edson Seda, que é a minha base teórica de Direito da Criança, é o Edson Seda. Né, tem outros grandes mestres, mas o meu início de estudo foi com ele, e foi quem eu li mais obras. Né? E ele dizia assim que o menorismo, a gente combate o menorismo dia a dia. E o que é aquela antiga interpretação de que criança e adolescente não é sujeito de direito, é sujeito de dever. E aí o Edson Seda ensinando isso, né, na sua literatura, nos seus livros, eu vi que a gente tinha sim que combater as violações, combater esse menorismo, combater esse ranço militarista, porque até 1988, onde mudou-se a Constituição, né, naquele período de saída da ditadura, para vir onde os movimentos sociais conseguiram mudar a Constituição. Imagina, mais de 1,5 milhão de assinaturas. Naquela época, antes de 88, juntar esse tanto de assinatura, a gente não consegue fazer um abaixo-assinado que tem 1.000 assinaturas. Imagina, com a internet, imagina naquela época que não tinha isso. Sai da área dos sujeitos de direitos, do sujeito de deveres, ele se torna um sujeito de direitos. E aí, com isso, nós começamos a doutrina da proteção integral para garantir esses direitos. Quando o Conselho então, Tutelar é criado, ele é criado com o objetivo de organizar o sistema de garantia de direito. E aí, eu pensei assim, para criar o nome da empresa, eu pensei assim, se eu tenho que combater isso diariamente, é como se fosse uma doença. O menorismo é uma doença da sociedade. E como que eu combato todos os dias? Dando uma medicação. Vamos dar pílula do Estatuto da Criança para a gente quebrar esse menorismo
e aumentar o número de defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi por isso que a gente pensou nas pílulas do ECA. Interessante. O interessante que se as pessoas assim ajudassem, né? Porque quem é que põe uma má fama, digamos assim, nos conselheiros tutelares? Eu vou levar para o conselheiro tutelar. Se você tirar nota baixa, os pais, infelizmente, fazem muito essa pressão, não é verdade? E nessa condição, a criança não vê o conselheiro tutelar, o próprio conselho tutelar, como um órgão realmente, né, de proteção. Isso, com certeza, dificulta as denúncias, não é isso? O minorismo é tão grave, Cléo, que faz com que nem autoridades constituídas como promotores, juízes, delegados, conheçam a fundo o Estatuto da Criança e Adolescente e respeitem as instituições que o Estatuto criou. É muito sério e grave isso. Porque a quantidade de conselheiros que sofrem essa pressão de fazer aquilo que não deve, tornam os conselhos reféns, fazem com que os conselheiros, inclusive, cometam crimes na sua atuação. Então, é muito sério essa situação dos conselheiros tutelares no Brasil, né, onde eles sofrem abuso de autoridade todos os dias. E por isso eu sou muito solidário, e as minhas redes sociais estão abertas aos conselheiros, para entrar nos grupos, para poder ter mais informação. É claro que a gente trabalha com isso, eu vendo formação, eu trabalho com isso, mas eu nunca neguei uma resposta para um conselheiro tutelar. Eu nunca neguei uma ajuda para nenhum conselheiro tutelar. Realmente é bem interessante o nosso bate-papo, já tem quase uma hora, você acredita? A gente nem percebe assim, o tempo passar, não é? Um assunto pertinente, esse mês de maio, na próxima quinta-feira, 18 de maio, que seja realmente não só uma semana, um dia de combate, mas que todos os dias do ano possamos ter esse olhar atento para as nossas crianças, para que elas estejam realmente protegidas, para que elas vivenciem cada fase, como você falou, sem ter que sofrer algum tipo de violência, de abuso sexual. Que as nossas famílias realmente possam ter conhecimento do que acontece, possam acreditar, né? Porque eu vim de uma geração que dizia assim, cala a boca, criança, você não sabe nem o que está falando. Não dê ouvido para a criança, na verdade. Criança mente muito. Então isso eu acredito que tem se perpetuado e só dificulta, né? Identificarmos que a criança às vezes não tem liberdade para falar com os pais, com o convívio. Quando a gente fala em abuso, como você falou, é o convívio da criança, que a criança não convive só dentro de casa, né, com os pais, ela convive com toda a família, digamos assim. E possamos, assim, dar essa liberdade, ensinar, educar para que as crianças não mintam, que se porventura que Deus nos livre, vir a acontecer algo desse tipo, a criança sinta-se protegida, sinta-se acolhida, não sinta-se revitimizada. Eu acho que sim, eu acho que o que piorou muito foi a questão dos limites. Nós temos crianças e adolescentes, muitos não têm limite. Nós não sabemos dizer não para os nossos filhos. Então, isso acarreta uma série de dificuldades. O não é muito importante, a gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber impor limite, mas explicando para a criança por que está pondo esse limite, olhando no olho dela. Às vezes, quando a criança é muito pequena, às vezes quando a gente abaixa e fica na altura do olhar da criança, você consegue um efeito muito maior do que se você der um grito lá da sala. Às vezes eu vejo aqui, a gente só solta alguma palavra indevida perto, ele aprendeu já. Aprende rápido e aprende com exemplo. A forma que a criança mais aprende é com exemplo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas muito cuidado mesmo. Porque senão os reflexos vão ser totais no comportamento dela. A criança repete o comportamento dos pais. Isso é muito nítido. Quando a gente fala assim, criança, vou te levar para o conselho tutelar, tem que levar os pais. Porque os pais é que estão com algum problema. Ansioso, né? Às vezes a pessoa teve uma experiência muito cedo de engravidar, não teve
oportunidade de ter uma formação, nem se educou primeiramente, na verdade, e aí, de repente, está com o bebê nos braços e ali vai se perpetuando situações que onde a gente vai ver tem 2, 3 gerações com o mesmo comportamento. Aí, como é que eu vou querer que meu filho tenha um comportamento diferente do que eu não tenho? Na verdade, como é que eu quero que meu filho não grite se eu estou gritando dentro de casa com ele? Como é que eu quero que meu filho não minta para ele na cara e dizer assim, eu menti, mas você não pode. Como você falou, não adianta eu falar. As minhas ações vão dizer muito mais. Ele vai ensinar, vai aprender muito mais com o meu comportamento do que com a minha fala. É isso aí. É isso? Então, assim, tem uma hora que eu falei para que as pessoas possam ver essa live. A gente vai estar jogando no YouTube, no meu YouTube, no seu YouTube, né? Então, desde já, vou deixar você falar mais um pouquinho. Só tenho a agradecer a Deus, agradecer por estar te acompanhando mais nessas formações que não é só para quem quer ser conselheiro, não é só para quem quer ser de algum conselho de proteção do direito da criança, para todos nós que nos preocupamos, que temos filhos, que trabalhamos com criança, precisamos sim dessa oportunidade de aprender mais, identificarmos para não cometermos nenhuma situação que possa ser crime e não revitimizarmos as crianças e adolescentes que passam por essa situação. Eu vou te agradecer, né, novamente, a oportunidade desse diálogo. No mais é isso. Quem quiser pode nos procurar aí, né, pelo Instagram ou no WhatsApp. Meu telefone, eu vou digitar aqui para vocês, meu contato, para quem quiser entrar no grupo e tal, quiser fazer parte da família Pílulas do ECA, eu vou deixar aqui digitado para vocês. Mas é isso. Gratidão, boa noite a todos, bom descanso, amanhã sextou, né? E aí, até a próxima, se Deus quiser. Então, assim, só agradecer mesmo a todos vocês que estiveram conosco, a você, Giovana, que Deus continue te abençoando, protegendo, e meu muito obrigada.